Deus seja louvado. Aqui quem vos fala é a irmã em Cristo Elaine, e venho trazendo mais um estudo bíblico para que possamos nos edificar, e quero dar continuidade no livro de Jonas, para que assim possamos continuar com o estudo e entender a vontade de Deus, entender as Escrituras. Amém? Deus seja louvado. Mas antes eu quero começar em oração, pedindo direcionamento ao Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim, aqui está a sua serva na tua presença, e humildade e reverência, te peço discernimento e sabedoria para entregar essa palavra àqueles que nos ouvem, e assim possam ser edificados para a honra e glória do teu nome. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Então eu quero meditar, a continuidade continua no livro de Micaías 1, o versículo 4, e diz assim: E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires, porque Jonas se irou quando Deus não destruiu aquele povo. Então Deus continua dizendo: E disse o Senhor, fazes bem assim que te iras. E no verso 5, então inicia: Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Irmãos, aqui a gente pode meditar que Jonas ali construiu uma cabana e sentou-se embaixo daquela cabana para ver o que aconteceria àquela cidade. Porque Jonas ainda assim esperava que aquela cidade fosse destruída. Embora ele sabia que Deus é um Deus compassivo e misericordioso, ele ainda assim esperava que acontecesse algo àquele povo. Porque Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Ele não queria que aquele povo houvesse a salvação. Então, continuemos com a leitura. Então, e diz: debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma aboboroeira, a qual subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. O significado de feriu quer dizer, a gente sabe que os insetos ele corta as plantas. Então aquela planta praticamente foi cortada e aquela planta se secou. Então o que aconteceu? Praticamente Jonas aqui, ele ficou muito triste, porque o Senhor havia feito crescer aquela planta de abóbora, a qual fez muita sombra, e ele se agradou porque ali tinha muito calor e ele estava sofrendo com aquele calor. Então Jonas se agradou. O que acontece? Que quando aquele inseto corta aquela planta e aquela planta se seca, olha só o que faz Jonas, né?
Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da abobroeira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da árvore, o qual feriu a abobroeira, e esta se secou. E aconteceu que, parecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Aleluia! Deus seja louvado. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E aqui Jonas mais uma vez começou a reclamar, a reclamar da situação, né? A gente vê que Jonas se faz de vítima mais uma vez. E aqui Jonas começa dizendo que para ele era melhor viver do que morrer. Então disse Deus a Jonas: fazem bem que assim tires por causa da aboboeira. Então aqui Deus começa a perguntar a Jonas, você acha que é justo que você te ires por causa da aboboeira? Né? Jonas ficou irado porque a aboboeira secou e Deus diz: é justo que tu te ires por causa da aboboeira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Olha só, aqui vamos parar para meditar nessa palavra, porque acontece muito conosco, acontece muito com a gente. Quando a gente está na presença de Deus, que tudo está indo bem, que tudo está encaminhando conforme nos agrada e conforme a gente quer, a gente se alegra e a gente fica feliz. Mas quando vem as tempestades, mas quando vem as dificuldades, o que a gente faz? Ao invés da gente ser submisso e buscar Deus na oração, no jejum e humilhar diante de Deus, muitas vezes nós começamos a reclamar, nós começamos a se fazer de vítima. É exatamente o que Jonas estava fazendo. Jonas não só se irou, mas ele pediu a morte porque ele estava parecendo uma criança mimada. Ele não foi acontentado, então eu vou fazer capricho para ver se Deus, né, muda o seu plano, para ver se Deus muda a sua decisão. Mas o que nós não entendemos é que Deus não é um Deus que muda a sua proposta. Se Deus tem um propósito, aquele propósito é o propósito. Deus até pode voltar atrás, como Deus voltou atrás em vários casos, mas é para que a honra seja dada ao seu nome. Deus não volta atrás para contentar capricho, para contentar a mim, mas Deus volta atrás para que os seus planos possam se cumprir conforme a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os seus planos são maiores do que o meu. Deus vê o que eu não vejo. Deus sonda o que eu não posso ver. Deus vê. Então Deus sabe todas as coisas. E se ele volta atrás é porque o seu plano lá na frente, Deus tem um plano. E tem um plano bem preciso. Aleluia. Então aqui Jonas continuava, né, ainda se fazendo de vítima, se vitimizando. E Deus diz a Jonas: e até a morte, e disse, faço bem que me revolte até a morte. Essa é a resposta de Jonas a Deus. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da abobroeira, a qual não trabalhasse, nem a fizeste crescer? Veja que Deus, como Deus é tremendo. Irmãos,
Vocês precisam compreender uma coisa. Quando Deus te dizer faça isso, Ele não vai te dizer somente faça. Ele vai te dizer o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, o dia e a hora. Deus não é Deus de meios termos e de meia palavra. Quando Ele vier e tiver um chamado contigo, Deus irá te dizer tudo. Ele irá te dizer. Eu lembro muito bem que assim que o Senhor me chamou, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor fez uma aliança e um propósito comigo. E o Senhor me disse, tão certo como o teu Deus vive, eu me darei a conhecer a ti, assim como tu fala aos homens. Ali o Senhor começou fazendo as suas alianças e os seus propósitos comigo. E o Senhor ali foi me enchendo e foi me dizendo o que eu precisaria fazer, aonde eu deveria ir e o que eu deveria fazer. E ali o Senhor foi tratando comigo. E nesse período de tratamento, o Senhor foi moldando o meu caráter. O Senhor foi moldando os meus sentimentos. O Senhor foi colocando compaixão dentro do meu coração pela humanidade, pelas almas. O Senhor ali foi me renovando, mas não para mim, mas para que eu pudesse estar pronta para o projeto que Deus tinha na minha vida. Quando o Senhor te chamar, o Senhor vai te preparar, porque sabemos bem que os propósitos de Deus é bem preciso. Mas Deus também me deu advertência. E Deus disse, saiba que eu fui perseguidado e tu também serás. Saiba que o diabo, ele é enganador, ele é profanador. Saiba que muitos não te ouvirão. O Senhor não só me disse, me fez uma proposta e me disse coisas maravilhosas, mas também o Senhor me deu advertência do que estava por vir. O Senhor me disse, tu serás perseguida, porque eu também fui. Muitos não te ouvirão, porque não ouviram a mim. Mas, contudo, não temas, porque eu sou contigo. Eu vou à tua frente. E tão certo como o teu Deus vive, aonde tu colocar a planta dos teus pés, haverá transformação. Aonde tu entras, ali eu entrarei contigo e haverá renovo. Deus seja louvado. Eu não estou aqui por acaso. Eu não me autoconsagrei profeta de Deus, mas Deus tinha um projeto comigo. Deus tinha um plano comigo. Eu estou aqui debaixo do direcionamento de Deus. Eu estou aqui fazendo tudo conforme o Senhor me mandou. Aleluia. Pois aqueles que são servos, eles não fazem a sua vontade. Os servos não fazem a sua própria vontade. Servos faz a vontade do seu Senhor. Aleluia! Deus seja louvado. E eu estou aqui fazendo a vontade do meu Senhor, que é soberano, que é glorioso. É o Deus que cura. É o Deus que transforma, que salva e que renova. Deus seja louvado. Então aqui Jonas se irou, porque Deus havia destruído aquela bomboeira. E Deus ali estava tratando com Jonas. O Senhor ali estava ainda tratando com Jonas. Porque embora havia um chamado, embora era um servo escolhido, embora era uma pessoa que Deus havia chamado, ainda havia sentimento no seu coração que desagradava a Deus. Ainda havia sentimentos dentro de si que o Senhor não se agradava. Assim é os servos. Enquanto você não se liberar daquele sentimento que tem dentro do teu coração, sentimento de destruição, sentimento de inveja, de cobiça, de soberba, de arrogância, enquanto você não se libertar de todos esses sentimentos, aleluia, você ainda não vai estar perfeito diante de Deus. Deus ainda vai tratar contigo.
Deus retira tudo aquilo que não lhe agrada para fazer de ti conforme a sua vontade. Deus seja louvado. Eu compreendi isso na minha pele, porque Deus fez isso comigo. Deus tratou pessoalmente comigo. E Deus aqui estava tratando pessoalmente com Jonas, porque Deus sabia que o sentimento que Jonas tinha, o sentimento de Jonas para com aquele povo era um sentimento de que ele desejava a morte. Deus não se agrada daqueles que desejam mal ao seu próximo, porque a própria Bíblia diz que devemos amar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, assim como amamos a nós mesmos. Então, se você não se libertar desse sentimento dentro de você, o Senhor ainda vai tratar contigo, vai continuar tratando contigo. E aqui o Senhor disse: seja justo, que você te iras por causa de uma bobreira que você não plantou, que você não regrou, que você não cuidou, que foi destruída. Você fica triste por causa de uma bobreira e você não se compadece de uma inteira nação. Essa é a resposta de Deus para Jesus. É justo? Você tem pena da bobreira que morreu seca e não tem pena de uma inteira nação. Irmãos, quando meditamos nessa passagem, nós devemos meditar nessa passagem e ver que Jonas é o espelho de muitas pessoas nos dias atuais. Porque todo esse sentimento que havia Jonas, muitos que se dizem crente carrega dentro do seu coração. Tem muita gente dentro da igreja louvando, adorando, mas que ainda dentro de si ainda carrega mágoa, rancor, arrogância, prepotência. Ainda tem sentimentos que não agradam a Deus. Enquanto não se libertar desses sentimentos, você vai continuar sendo tratado por Deus. Deus seja louvado. Então, continua dizendo: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental ao sol, o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da bobreira. Ele disse: faço bem, que me revolto até morrer. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da bobreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Deus seja louvado. Irmãos, aqui a gente pode ver, Deus disse: é justo. Você está fazendo capricho. Você está fazendo capricho por causa de uma bobreira, quando tem muitas pessoas, crianças e animais, que se arrependeu, porque aquele povo se arrependeu dos seus pecados. E você pretende que eu não tenha compaixão desse povo? Aqui a gente pode ver, eu me maravilho. Eu fico maravilhada quando eu leio as Escrituras, porque é tão rica de detalhes, de sabedoria, de cuidado. Porque Deus aqui lidando com a pessoa incompreensível, lidando com uma pessoa caprichosa, com uma pessoa que não tinha um sentimento de compaixão pelo seu próximo. Ainda assim, Deus havia uma paciência tão grande com ele. Aleluia! A Jesus, como tu és maravilhoso.
Aqui Deus havia uma paciência tão grande, porque Deus ali começou a tratar com ele com tanto amor. E Deus disse a ele, mas você acha que é justo? E a forma que Deus começa a tratar com ele é uma forma tão maravilhosa, porque Deus ali usa uma planta para despertar dentro dele algo que ele não tinha. Um sentimento de compaixão, porque ele gostou tanto daquele presente de Deus que ele ficou muito magoado quando aquela planta foi destruída. E Deus aqui diz: você ficou triste por causa de uma planta, e eu não hei de haver paixão de uma inteira nação, sem falar das crianças e animais? Aqui o Senhor estava mostrando para ele que o que ele estava fazendo não era correto. E aqui Deus trata com carinho e com amor, fazendo com que ele entenda o seu agir. Hoje em dia Deus fala com tantas pessoas, mas hoje em dia muitos estão como Jonas. Não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade para com o seu próximo. Enquanto eles estiverem bem, tudo bem. Mas ele não tem a sensibilidade com um morador de rua. Não tem sensibilidade com uma criança que está com fome. Não tem uma sensibilidade com uma pessoa que está enferma. Com uma pessoa que já tem uma idade avançada. Então, Jonas aqui não tinha sensibilidade para com seu próximo. Ele não havia uma sensibilidade. Porque ser sensível ao seu próximo é ser sensível também à destruição daquele povo. Traria um sentimento de culpa. A pessoa devia ser sensível, porque não era uma pessoa, mas era uma inteira nação. Mas Jonas queria a destruição de uma inteira nação, porque dentro dele havia um sentimento de revolta. Havia um sentimento de vingança. Ele não tinha compaixão daquele povo, porque ele disse: aquele povo fez mal a mim e é melhor que ele pague com mal. Por isso o Senhor enfatiza em várias passagens: paga o mal com o bem. Aleluia. Aqui Jonas queria pagar o mal com o mal. Mas eu me maravilho do cuidado de Deus, não só com aquele povo a qual Deus tocou, mas o cuidado também de não abalar a fé de Jonas. De não abalar a fé de Jonas, porque Jonas desejava a morte. Então Deus falou com Jonas e continuou explicando Jonas a motivação e dizendo: não é justo que tu te compadece de uma obreira que cresceu em uma noite, morreu em uma noite, e eu não hei de compadecer de uma inteira nação, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Deus aqui está dizendo: aquele povo, eles pecavam, mas eles não tinham conhecimento da palavra. Aqui a gente pode ver que nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Lá fora, sabe quantas pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus e não sabe discernir entre uma coisa e outra? Pois hoje em dia tem muitas coisas sendo bombardeadas na sua mente. Muitas pessoas às vezes se sentem perdidas e tem dúvida de qual é o caminho certo, porque hoje em dia o evangelho tem sido corrompido. E sendo-se corrompido o evangelho, sendo corrompida muitas igrejas, as pessoas dizem: são todos iguais. As pessoas não estão mais acreditando na palavra de Deus por culpa de pessoas como Jonas.
que estão na liderança, mas que ainda não se libertaram dos sentimentos que têm dentro de si, sentimento de vingança. Porque enquanto aqueles que estão na liderança não for sensível ao seu próximo, não for sensível à voz de Deus e não for sensível à dor do seu próximo, essas pessoas não servem para edificar, mas bem sim para destruir. Deus seja louvado. Aleluia! Esse povo não tinha